Tessalonicenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje eu quero trazer uma palavra que, quem sabe, é mais um estudo, uma conversa, um ensinamento a respeito do trabalho. Deus nos ordena a trabalhar. Impressionante como a Bíblia fala sobre o trabalho e como a palavra de Deus, ela aplaude, ela elogia, ela fala bem daquele que trabalha. E, ao mesmo tempo, Deus reprova todo tipo de ociosidade. A preguiça é reprovada. E eu gostaria de trazer um ensinamento sobre o trabalho, então, nessa noite. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim a palavra de Deus: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, dia e noite, de dia e de noite, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas porque, por termos em vista, oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Arrochou, né? Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, diga comigo, Deus que nos guarde. É porque isso aqui estava acontecendo entre os irmãos, na igreja. Entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considere por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez. Hoje é domingo, dia consagrado ao Senhor, dia de adoração, dia de culto, dia de aprendizado, dia de crescimento na sua palavra. Ministra ao nosso coração e nos abençoe. Em nome de Jesus, obrigado pelo teu povo que aqui se reúne, que teme a ti neste lugar, que serve ao Senhor aqui conosco. Nos dá, ó Deus, a sua palavra com poder e graça, nos faz compreender a sua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Interessante nessa carta que Paulo já tinha avisado aos irmãos em 1 Tessalonicenses, da primeira carta, que eles deveriam trabalhar e cada um deveria cuidar da sua própria vida e cuidar fazendo aquilo que lhe devia, que era devido, cuidar do trabalho, cuidar da sua família. Mas Paulo fica informado, ou é informado, de que esses irmãos, alguns deles não estão mais querendo
trabalhar. Tem gente querendo viver uma vida ociosa. Então, essa palavra de hoje aqui é uma palavra de ensinamento sobre a importância do trabalho, o valor que devemos dar ao trabalho. Paulo estava informado de que na igreja de Tessalônica, alguns irmãos estavam indo comer na casa do outro, esperando Jesus voltar, estava simplesmente vivendo a lavonter, a vida de perna para o ar, dizendo, olha, nem precisa trabalhar mais, Jesus está voltando mesmo, mas na hora que dava fome, eles visitavam a despensa de algum irmão que tinha mantimento em casa, e eles iam lá para comer, vivendo das custas de outros. E essa palavra, ela traz uma série de princípios para todos nós, sobre a importância do trabalho. Imagina só se numa igreja ou num lugar a gente começar a viver uma vida descompromissada do trabalho. E a necessidade vai bater a porta. E vai faltar mantimento. E aí? Aí eu vou lá na casa do fulano que lá tem. Era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Tessalônica. Alguns irmãos estavam abusando da bondade de outros. Alguns irmãos já estavam aborrecidos. Por quê? Porque tinha gente indo para uma casa, indo para outra, e ali, esperando ver o que vai rolar. Se vai sair um cafezinho, se vai sair alguma coisa. E não só isso, mas falando da vida dos outros também. Se metendo na vida alheia. Meu Deus, quantos problemas tinha para resolver nessa igreja. E o que isso tem a ver conosco? Nós vamos entender muito bem, porque Deus é um trabalhador. E se tem uma coisa boa que Deus criou, foi a ocupação, o trabalho. Trabalho é bênção. Trabalhar faz bem. É princípio divino. Interessante que o dicionário define trabalho como a aplicação das forças e faculdades humanas para se alcançar um determinado fim. É atividade coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Em terceiro lugar, o dicionário define o trabalho como o exercício dessa atividade como ocupação, ofício ou profissão e etc. Então, trabalho é isso. É um esforço que você emprega em algo visando um fim. E é interessante que eu fui pesquisar algumas coisas e o pensamento que influenciou nossa cultura, que é o pensamento grego-romano. E por que grego primeiro? Porque a Grécia influenciou a Roma, o povo romano, em todas as áreas. Não só na questão dos seus deuses, na questão religiosa, mas também nos valores, na sua filosofia. É impressionante como isso afetou toda uma geração, uma sociedade, e a nossa sociedade, que tem essa influência muito forte, grega e romana, recebeu essa carga. Para os gregos e essa cultura grego-romana, o trabalho era algo muito ruim. Talvez você nunca ouviu isso. Um mal irremediável, que deveria ser evitado a todo custo. O trabalho servia apenas para roubar o tempo. E deveria ser aproveitado com amizades e prazeres. Havia até a ideia de que Hesíodo, segundo Hesíodo, o trabalho começou com Íris, a deusa da discórdia. E o labor veio da caixa de Pandora como um castigo de Zeus. Cícero considerava o trabalho sem valor e sórdido. O conceito de que o trabalho era uma coisa de escravo. Opa!
E além disso, bom mesmo era poder se divertir, sem ter que se preocupar com acordar cedo para trabalhar. Esse era o pensamento grego sobre o trabalho. Bom mesmo é ficar à toa, é curtir, é desfrutar dos prazeres da vida, da amizade. E Tomás de Aquino, já um dos influenciadores do pensamento católico, apostólico e romano, vem ensinar que havia de se separar a vida sagrada da vida secular. E que o envolvimento no trabalho, na sobrevivência, aquisição de bens, era uma espécie de um mal necessário. Mas não é nada bom. As pessoas faziam o seu trabalho, lidavam com o mundo, com as coisas ligadas ao trabalho, como sendo até uma culpa, não como algo bom. Era como se ela estivesse deixando de fazer algo para Deus. Eu tenho que trabalhar no mundo secular, eu tenho que ir lá ganhar meu dinheiro. Adquirir bens era coisa ruim, não pode ser, você não pode prosperar, você não pode ser rico. Olha, Jesus era pobre. Então muitas pessoas só faziam mesmo para comer. E tinham que comer, estava satisfeito, estava tranquilo. Quando a gente olha para o pensamento judaico, cristão, e eu preciso abrir um parêntese aqui, não dá para separar o cristianismo do judaísmo nunca. Porque a nossa fé é judaica, ela vem do povo do judeu. Essa é a raiz da nossa fé. Não dá para dizer, esse aqui é pensamento reformado, sendo que ele é influenciado pelo pensamento judaico. Embora tenha muita coisa boa em tudo isso, o pensamento bíblico, o pensamento da palavra, é de que o trabalho nunca, jamais será um mal necessário. O pensamento bíblico vai contra toda essa filosofia errada e mostra que todo trabalho honesto é uma bênção de Deus, que é algo digno, dignificante, que o trabalho é sagrado. O trabalho não é castigo de Deus por causa do pecado, até porque o trabalho foi instituído por Deus lá no Éden, antes da queda. Deus disse para Adão que ele cuidasse do jardim, Gênesis capítulo 2, verso 15. Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar, para cuidar, para fazer o que era preciso ali. Deus dá um propósito, entrega uma missão para o homem. Ele não criou um homem para ficar à toa no jardim do Éden. Deus deu ocupações para Adão lá, deu responsabilidade, deu tarefas. Então o pecado, o que ele fez? Ele tornou o trabalho penoso, isso sim. Gênesis 3,19, a Bíblia diz que agora nós vamos comer do suor do nosso rosto e vamos ter que trabalhar duro para ter o sustento. Isso sim é uma colheita do pecado. O trabalho ficou mais penoso, sacrificioso. Algumas pessoas têm que trabalhar muito para obter o seu sustento, isso sim. A coisa que era mais leve antes do pecado, com a bênção de Deus lá no Éden, por razão do pecado e da desobediência, se tornou agora pesada. João Calvino ensinava que a ética do trabalho, e que o trabalho era uma vocação, um chamado de Deus, envolvendo todas as atividades da vida humana. Ensinava a conscientização de que não é pecado o avanço pessoal. O envolvimento no trabalho é uma tarefa abençoada. O progresso individual e da sociedade é uma tarefa tão sagrada quanto ir aos cultos. O trabalho tem a ver com a adoração a Deus.
que tudo isso é um princípio de bênçãos. E parece-me que esse ensino precisa ser trazido de volta para nós, porque a gente parece estar com um pensamento ainda católico, de que uma coisa é a vida religiosa na igreja, outra coisa é meu trabalho secular, tem que separar as coisas. Quando na verdade, o meu trabalho deve ser algo tão sagrado quanto estar aqui na igreja e servir a Deus aqui. Meu trabalho é sagrado. Deve ser algo tão santo, não é só não mentir, não é só não surrupiar o patrão, mas tratá-lo como algo tão sagrado quanto servir a Cristo. Colossenses capítulo 3. Eu vou ler para você aqui, Colossenses capítulo 3. Vamos lá, versos 23 ao 25. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça, falando aqui dos patrões, receberá em troca a injustiça feita, porque nisso não há acepção de pessoas. Mas o versículo 22 está falando isso aqui para os servos, que devem fazer as coisas, devem servir aos seus patrões, não só quando estão sob vigilância, verso 22, não visando tão somente agradar aos homens, mas com temor a Deus, com sinceridade de coração. Tem gente que está desempregada hoje, não é por acaso, porque tratou o seu trabalho como algo de pouco valor, não honrou o seu patrão, não honrou a empresa que Deus abriu aquela porta, onde dali vinha o sustento dele, não abençoou, não orou, não foi fiel a Deus para abençoar aquele lugar, e hoje está desempregado. Trabalho é um reflexo do fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um trabalhador. Jesus disse em João 5, verso 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Espírito Santo não está à toa, ele está trabalhando. E escute, nenhum filho de Deus pode ser um preguiçoso. Nenhum filho de Deus pode ser uma pessoa à toa. Nenhum filho de Deus pode ser uma pessoa ociosa. Não, isso é errado. Em Gênesis capítulo 2, verso 1, nós vemos que Deus construiu, Ele fez os céus e a terra, e a Bíblia diz no verso 2, e havendo Deus terminado no sétimo dia, ou no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou. Nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito, Deus descansou depois do trabalho. E como Deus não se cansa, a palavra certa aqui não é descansou, Deus cessou a sua obra. Por isso o verso 3 diz, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Diga comigo, meu Deus trabalha até agora. E aí você? O trabalho é tão abençoado, é uma coisa tão boa, que tem pessoas que se aposentam e alguns pensam, agora eu não tenho mais que trabalhar, não vou fazer mais nada, e adoecem. Adoecem. Porque faz bem ter uma ocupação na vida. Por isso é bem-vindo. Se tiver algum aposentado aqui na igreja sofrendo desse mal, eu te abro uma oportunidade para um trabalho voluntário aqui na igreja, viu? É muito bem-vindo. Que nenhum aposentado aqui da igreja sofra desse mal. Eu estou agoniado que eu estou sem trabalho, e nessa nossa sociedade a pessoa passou dos 45, alguns já não querem mais contratá-lo. Eu posso te ajudar.
Para você não ficar aí sem nenhuma ocupação. Já disseram antigamente que oficina vazia, aliás, mente vazia é oficina do diabo, não é oficina vazia, mente vazia. Então quem criou o trabalho? Deus. Alguém falou, se eu descobrir quem criou o trabalho. Deus que criou o trabalho, irmão. Deus é o criador de todas as coisas, Ele criou tudo que é bom. Trabalho é coisa boa, Deus criou o trabalho. É através do trabalho que a gente tem sustento na nossa casa. Trabalho produz prosperidade e riquezas. Ei, não há prosperidade sem trabalho. Não existe isso. Pessoa prosperar, crescer sem trabalhar. E eu quero entrar um pouquinho nessa questão aqui. Por que alguns irmãos estão desempregados? Em primeiro lugar, tem gente que está desempregada porque ela não gosta de trabalhar. Tem gente assim, apóstolo? Tem. E aí vem para a igreja. Vem para Jesus. E aí o evangelho conserta esse cidadão. Ele vem para Cristo e Deus vai trabalhar com esse cidadão que tem horror de trabalhar. É um extremo. Não gosta de trabalhar. Gosta de ficar à toa o dia inteiro. Sem fazer nada. Está que nem os gregos lá. O pensamento grego sobre o trabalho era horrível, irmãos. Eles tinham escravos, não era por acaso, para fazer o que eles deviam fazer. Então tem que escravizar alguém, alguém vai ter que fazer. E não foi daí que eles criaram a escola. Que a escola veio da palavra do ócio. A apóstola Adriana me deu essa aula hoje. E era só os ricos que podiam estudar, porque não tinha alguém para trabalhar para eles. Eles não faziam nada e iam para a escola estudar. Os filósofos ficavam o dia inteiro estudando. É claro que a escola é trabalho hoje, tá? E graças a Deus que o cristianismo corrigiu isso. Porque os pobres não estudavam, não tinha escola para a classe baixa, para os pobres. E através do pensamento cristão dos reformadores, que construíram as escolas públicas. Então a escola pública é uma herança cristã, é uma herança da reforma protestante, é uma bênção. E o povo pôde aprender a ler, para ler a palavra de Deus, amém? Por que algumas pessoas estão desempregadas? Na igreja tem gente que está desempregado, e ele não acha um emprego, mas ele também não vai atrás. Ele não vai achar mesmo. O sujeito quer sair de casa 10 horas da manhã para entregar currículo, ou às vezes nem vai. Eu aprendi lá em Minas Gerais, um dia eu queria trabalhar numa determinada empresa. Me ensinaram que eu tinha que ir cedo lá, mesmo que eu não fosse ganhar um emprego. Mas eu tinha que estar lá na hora em que o povo está entrando, e era 6 horas da manhã, eu estava lá. Fiquei insistindo ali até que consegui um trabalho. Durou pouco tempo, mas eu entrei nessa empresa. Trabalhei na Tarza. Quem é de Raul Soares aqui sabe do que eu estou falando. Então tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que está dentro de casa vivendo a aposentadoria dos avós. Irmão, isso é sério, isso não traz riqueza para aquela família. Já tem gente barbudo vivendo do que o vovô, do que a vovó, do que papai e mamãe ganham, mas não é porque não tem oportunidade, não. Não é porque não tem emprego, não tem trabalho, é porque a pessoa não está indo atrás. Tem gente que está vivendo do Bolsa Família e nada contra o Bolsa Família, mas tem gente que se acomodou nesse negócio, e isso é ruim. Porque isso é uma mentalidade acomodada. Isso pode produzir uma mentalidade de pessoas muito acomodadas. E a prosperidade não chega naquela casa. Porque eu digo para os irmãos, todos nós aqui sabemos que o que entra do Bolsa Família é para dar uma ajuda, é pouco. Graças a Deus por essa bênção, por essa ajuda. Mas não dá para viver só disso.
Mas tem casos de famílias que estão vivendo só disso. Eu conheço pessoas que elas vivem o mês todo, ela liga para um, liga para outro, e ela tem, parece que ela tem a lista. Esse mês aqui eu não posso falar com esse daqui não, porque eu já falei com ele mês passado. E vai pedindo para um, vai pedindo para outro. Tem gente que vive assim. Vive uma vida ociosa, sem nenhuma ocupação, não produz nada. Eu quero que vocês todos sejam prósperos. E para ser próspero a gente tem que produzir. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Deus deu criatividade para nós. Deus nos deu inteligência. Uma pessoa que ela não tem sangue na veia para acordar de manhã para fazer alguma coisa, ela está doente, só pode. Não tem lógica um negócio desse. Faz até mal ficar deitado demais na cama. Em vez de sair renovado, você sai arrebentado. Dói tudo. Dói a carcaça inteira. Uma questão que a pessoa que está desempregada, ela precisa saber. Preste bem atenção. Uma pessoa não é só que está desempregada, uma pessoa ociosa, uma pessoa preguiçosa, ela tem que saber algumas coisas. Deixa eu pontuar aqui. Primeiro, o preguiçoso precisa saber que ele está indo contra os princípios de Deus. Deus não criou ninguém para ser à toa. Deus não criou nenhum ser humano sem propósito. Todos nós temos uma missão a cumprir nessa terra. Segundo lugar, quem vive uma vida ociosa tem que saber que, além de estar pecando contra o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus o criou com uma finalidade, também está abrindo porta para uma série de outros pecados. Nós vimos no texto, verso 11. Paulo dizendo para esses irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11, ele disse: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. E você vai encontrar essa palavra no mínimo 3 vezes aqui. E esse andar desordenadamente tem a ver com gente que estava à toa. Gente sem trabalho, gente que estava desempregada, mas não estava correndo atrás. Não estava indo em busca de uma ocupação. E Paulo chamou isso de uma vida desordenada, fora de ordem, ociosa. Ele disse: esses irmãos não só estão vivendo desordenadamente, não trabalhando, e pior, estão se metendo na vida dos outros. Porque não tem o que fazer, aí vai para casa dos outros para falar da vida dos outros, para conversar fiado. Vocês estão me entendendo? Está clara a mensagem, sim ou não? A gente à toa tem muito tempo. Tem pessoas que não têm cuidado com a própria casa que Deus deu. Não arruma uma casa, não deixa as coisas arrumadinhas. A preguiça mata. A preguiça é reprovada. Leia o livro de Provérbios. Deus manda o preguiçoso ir ter com a formiga. Preguiçoso morre de fome. Não tem nada de louvor para o preguiçoso. Eu não achei um versículo que diz assim: ó, preguiçoso, você vai ficar bem, viu? Pode ficar tranquilo aí na sua preguiça. Sombra e água fresca vai trazer alguma coisa boa. Não tem. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou pregando isso aqui, não é para os irmãos, né? Não tem uma indireta aqui. Todo mundo aqui é trabalhador, amém, gente? Não tem nenhum preguiçoso. Se tinha até agora há pouco, já se libertou, em nome de Jesus. Ó, eu estive lá na casa da minha irmã Sabrina. Ela tem 2 crianças que estão na cadeira de roda ainda. Deus vai tirar. A vida dela não é brincadeira não. E eu cheguei lá no primeiro cômodo, tem lá um, como é que é? O manicure e pedicure. A placa está lá. Você pode fazer alguma coisa? Não dá para ficar esperando. Está de parabéns, viu? A ociosidade, ela não só abre porta para outros pecados, mas ela também atrai pobreza. Ociosidade atrai escassez.
Uma pessoa que não trabalha, você pode ter certeza, a necessidade vai bater na porta dela. Irmão, uma coisa é uma pessoa passar dificuldade, todos nós estamos sujeitos a isso, sim ou não? Outra coisa é uma pessoa que não gosta de trabalhar e não quer trabalhar. Então tem gente que está desempregada, isso aqui eu estou falando no tópico de gente que não gosta de trabalhar. Então a necessidade vai bater na porta desse cidadão. Tem gente assim? Tem. Isso é uma desordem emocional, espiritual na alma do sujeito causada pelo diabo, pelo pecado. E Jesus alinha esse cidadão, porque agora ele está no reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de trabalho. Quem entendeu, diga aleluia. Tem gente que não quer trabalhar, produzir nada para essa vida, para ajudar a família, para cooperar. E na obra de Deus também não faz nada, porque a mentalidade dele é que ele trabalha é uma coisa ruim. Trabalhar na obra de Deus é ruim. Servir a Deus tem que ter compromisso. Como se fosse uma coisa ruim. Como se ele está sendo tratado como um escravo. Estão escravizando ele. Meu Deus do céu, me ajuda. Essa palavra aqui é nova. Eu estou indo com calma aqui. Mas vou enfiar a espada até o cabo e rodar. E vocês vão me ajudar a libertar quem precisa de libertação. Porque nós vamos ser um povo abençoado em todas as áreas. É para pregar todo o desígnio. Hoje eu vou falar sobre trabalho. Aliás, estou falando sobre trabalho. A vida não é fácil para ninguém. O pastor Cristo tem uma mensagem no celular dele. A vida é dura só para quem é mole. É assim? A vida é dura só para quem é mole. Mas não é fácil. Não é fácil para ninguém, irmãos. Não foi fácil para os nossos pais. Eu me lembro dos meus pais. A luta deles, a correria. Dormindo pouco, acordando cedo, aquela correria o dia inteiro para prover. Não é fácil para ninguém. Quem tem responsabilidade sabe. Tem gente que não sabe quanto custa 1 quilo de arroz. Tem uma meninada nova, que não é dessa igreja aqui que eu vou falar, que não coopera com nada em casa. Tem preguiça, até de falar preguiça. Ele sofre de preguiça. Então, a ociosidade, a preguiça, ela vai abrir porta para a pobreza. Veja Provérbios 24, verso 30, comigo, até o 34. Preste bem atenção no que a palavra diz. Diz assim, passei pelo campo do preguiçoso e vi junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras em ruína. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. E aí a conclusão é: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O campo do preguiçoso estava tudo lá por fazer, e ele dormindo. Um muro caído para levantar, o campo para ser tinha que carpir, como diz aqui no Paraná, né? Tinha que carpir. E ele não estava carpindo. Quase que eu cheguei lá, né, irmãos? Vocês não me deram nenhum elogio, mas tudo bem. Não vou tentar de novo. Mineiro fala capinar. Estava lá e não fez a capina lá. Sabe, estudando a Bíblia, eu descobri uma coisa terrível sobre o ocioso, o preguiçoso. E não se iluda não, tem gente preguiçosa. Se não tivesse, a Bíblia não falava sobre isso. Tem gente que é preguiçosa. Tem até que expulsar, ungir com óleo e orar, fazer uma libertação. Escute. A coisa mais triste é que no céu não tem lugar para preguiçoso. Eu achava que a gente ia para o céu e ia ficar lá a eternidade toda, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Mas aí lendo a Bíblia depois, quando eu era mais novo na fé, eu descobri que no céu nós vamos ter muitas atividades lá. No céu nós vamos trabalhar. No céu nós vamos ter atribuições, responsabilidades. Quem sabe você vai ser chamado para estar no louvor lá no céu. O pessoal do louvor aí gostaram, né?
Alguns não sei qual é a atividade, mas vai ter muita coisa para fazer no céu. Deus vai arrumar uma atividade para a gente, porque nós vamos passar a eternidade toda com Deus. Então ninguém vai ficar à toa. Deus é um trabalhador. Agora pensou uma pessoa que ela tenha uma mentalidade tão tomada pela preguiça, ela pode falar, não quero ir para o céu, porque já que vai ter que trabalhar, então não quero ir para lá. Diga, o céu é um lugar maravilhoso. Diga, mas também é um lugar de trabalho. Segundo lugar, na mensagem aqui, segundo, terceiro, agora eu já não lembro mais. O computador não ajuda nas pontuações, tem hora que é um trabalho isso aqui. Eu descobri por que algumas pessoas estão desempregadas. Você sabe por que tem desempregado? Tem gente que está escolhendo demais. Irmão, o Brasil ainda está levantando, gente. Vamos com calma. Ainda não está 100% o negócio. Está uma batalha espiritual terrível. E tem gente que antes trabalhava num determinado setor, numa determinada profissão, e tinha até um bom salário. E a área dele ainda não desatou de novo, o negócio ainda não rompeu. Então, meu filho, você vai ter que fazer outro tipo de trabalho. Eu não estou falando que você vai pegar qualquer coisa que aparece, porque não convém a um cristão, é exemplo, ser segurança na porta de uma boate. Não convém isso para um filho de Deus. Não, que agora eu estou fazendo transporte, aí você vai saber o que é o transporte, é que me contratar para transportar drogas. Não, irmão, isso não é trabalho para crente, não. Aliás, isso aí é um crime. Isso leva para a cadeia. Não, que eu estou trabalhando agora, que eu estou vendendo cigarro do Paraguai, mesmo que seja do Brasil. Isso não convém para um cristão. Não convém para filho de Deus isso. Então, para nós que somos de Deus, escuta aqui se você não sabia, não é todo o trabalho que serve para a gente. Eu vou repetir isso aqui. Para o filho de Deus não é todo o trabalho que serve. E tem trabalho até honesto, tem trabalho joia. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que o inimigo não quer que você saiba. Aquele trabalho é um tipo de trabalho onde o diabo manipula aquele senhor lá, o patrão, para tirar você para tirar todo o seu tempo. É uma espécie de trabalho escravo. A pessoa não tem tempo, não é só para Deus, mas não. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para mais nada. Então esse trabalho não é para você que é liberto. Não é para filho de Deus. A pessoa entra no trabalho, o dia nem clareou. Quando volta, os meninos já estão dormindo. Segunda a segunda. Não, porque isso aqui não pode parar. Você pode. Agora, se a sua mentalidade é de filho do Egito ainda, se você tiver mentalidade de escravo, então, meu filho, não adianta o conselho de pastor, você vai abraçar. E ainda vai dizer assim para o pastor, o senhor não manda na minha vida, o senhor não paga minhas contas. Tem gente que faz isso. É claro que o cristão não vai ficar escolhendo demais. Precisa pegar alguma coisa para fazer, precisa trazer sustento para dentro de casa, principalmente os homens. Primeiro é o macho que tiver que ralar, primeiro é o homem, não é a mulher. Tem que assumir a responsabilidade, tem que ir atrás, tem que ir à luta. Mas não é porque você está numa guerra e está todo mundo desempregado que agora você vai pegar qualquer coisa que aparece, qualquer prato que o inimigo até coloca. Tem trabalho que a pessoa nunca mais veio para o culto. Tem gente que se tornou empresário pensando, agora vou ter mais tempo para Deus. E agora nem aparece na igreja mais. Tem gente que está desempregada agora. Você sabe por quê? Por falta de qualificação. Nós estamos numa época extremamente competitiva. Sim ou não? O mercado é competitivo demais. Exigente ao extremo. Antigamente uma pessoa trabalhava em determinado setor tendo o primeiro grau. Hoje tem que ter faculdade, tem que ter pós-graduação.
Disseram para mim, agora para você ser gari, você tem que ter o 2º grau. Glória a Deus. E o povo de Deus não pode ficar aí para trás, crente, não saber nem conversar direito porque não quer estudar. Irmão, presta atenção, irmão, o barco está andando, o trem está andando, crente. Tem gente que está pensando ainda, a vida toda fazer só aquilo que fazia antes. Eu quero te dar uma notícia, tem um bocado de profissão que existia quando eu tinha 15, 16, 17 anos que nem existe mais. Tem muita coisa que na minha época de menino, você usava e hoje não se usa mais. Quem lembra aí do Kodak aí? Faliu, acabou, não existe mais. E a gente comprava aquela maquininha e ficava... Se achava rico com uma maquininha daquela. Não existe mais. Acabou. Foi seu tempo. Aquela lista telefônica, lembra que até o pessoal ia entregando? Não tem mais. Tem profissão que vai acabar, irmãos. Eu falei com o irmão outro dia que na igreja você tem que buscar uma outra profissão, já vai aprendendo outras coisas, já vai fazendo um cursinho, vai se aprimorando, vai aprendendo coisas novas, porque eu estou preocupado com a sua profissão. Já não é a primeira vez que eu vejo o pessoal querendo tirar o serviço do pessoal que trabalha de cobrador. E quem trabalha de cobrador tem que abrir o olho. Irmão, isso aqui é uma pregação para te abençoar. Há pouco tempo eu estive na Nichelle e lá estava se falando de dar curso para os pedreiros. Por quê? Porque em muitos lugares agora o pedreiro já não faz maceira mais. É só um negocinho que vai lá, uma minhoquinha de massa de nada e cola o tijolo. As coisas estão evoluindo. Você sabia que tem já robô que anda igual você, igual a mim? Já conversa? Já tem robozinho aí que já entra em combate. Israel já criou robô que entra em combate. Já estão criando robô garçom nos Estados Unidos. Já, meu Deus, tenha misericórdia. Uma dica para os meninos mais novos que gostam de tecnologia aí. Estude bem nessa área. Porque a tecnologia está sempre avançando. Precisamos de qualificação. O povo de Deus não pode ficar para trás. Nós não podemos estar daqui 10 anos a igreja pensando a mesma coisa e os crentes atrasados. Não. Tem que crescer, irmão. Agora escute uma coisa, não é você ser escravo do trabalho. Você deve buscar se profissionalizar, crescer, aprimorar, fazer novos cursos. De tempo em tempo, dar um upgrade na sua área. Mas não viver escravo disso aí. Tem gente que está desempregado hoje, você sabe por quê? Porque eles fizeram votos a Deus. Deus, quando o Senhor me abrir uma porta, eu vou ser fiel. Falaram para Deus palavras. Se empenharam com o Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu vou ser dizimista, eu vou ser primicista, eu vou ser ofertante. Fez um pacto com Deus, aí Deus abriu a porta e a pessoa não cumpriu a parte dela. Aí está desempregada hoje. Eu vou ler para você o que Deus diz na sua palavra sobre isso. Eclesiastes capítulo 5, verso 4. Escute com atenção, porque não sou eu falando, é a palavra de Deus. Ah, apóstolo, não gostei dessa parte. Escute o que Deus está falando. Entende esse negócio, não gostei? Escute a palavra de Deus. Eclesiastes 5, verso 4. Eu vou ler na King James. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois,
que a tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: olha, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Então tem gente que construiu, fez pacto com Deus, até edificou, mas porque não honrou a Deus, hoje o que edificou está tendo que ser vendido para se sustentar. O que edificou está dando em nada, porque Deus não se agrada de quem empenha palavras com Ele e não cumpre aquilo que fala. Quem está aqui, diga amém. Nosso trabalho é tão espiritual quanto servir a Cristo. Eu já falei sobre isso. Um outro tópico muito sério: trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. Tem gente que vive em função do trabalho. Se tem por um lado gente que não gosta de trabalhar, tem por outro lado os viciados em trabalho. É outro extremo. Gente viciada. Pessoas que elas não conseguem confiar em Deus. E entra uma série de coisas aqui. Porque uma pessoa que é viciada em trabalho, se você for buscar a fundo o que tem lá na alma dessa pessoa, você vai ver. Às vezes é uma pessoa que já passou necessidade. E ela tem medo. Medo de passar necessidade. Medo de faltar as coisas. Medo e medo. Ela não tem fé, porque onde tem medo não há fé. Ela não consegue descansar. Ela não consegue confiar que Deus vai cuidar dela. Então, trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. Marcos capítulo 8, verso 36, Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? O que o homem vai dar em troca da sua alma? Ganhou, construiu, fez para si, mas ficou longe de Deus. Eu tenho descoberto ao longo desse tempo, ministrando dentro da área de prosperidade, e é muito fácil eu perceber, porque eu pastoreio um povo e eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo jovens, pessoas que não estão prontas para prosperar, porque a pessoa vem, ela faz um pacto, ela fala, a gente ora, e a pessoa não consegue, ela não cumpre a promessa que ela faz a Deus. Outros, um pouquinho que cresce, já some, não aparece mais. E sabe, eu escrevi uma coisa aqui muito séria. Cuidado, não minta para Deus. Não minta dizendo que foi por causa do trabalho, que você não pôde vir para o culto. Essas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo. Não, eu não estava lá porque eu tenho que trabalhar, eu estava trabalhando. Pois o trabalho se tornou o Deus da vida dessa pessoa. E Jesus, onde fica agora? Tem pessoas que eles estão desviados agora, estão fora da presença de Deus. Não é porque um irmão desagradou, não. É porque ele prosperou, mas não soube manter os princípios de Deus. Deus é primeiro sempre. O primeiro sempre. Ele não honrou o Shabat. Ele não tirou um dia para o descanso. E olha que Deus colocou o Shabat, o descanso, porque Deus estava querendo o bem de Israel. Israel tinha sido um povo escravo. Eles não descansavam. Uma pessoa que hoje, ela não tira um dia para descansar, ela trabalha os 7 dias, ela quer ser mais justa do que Deus. Segundo, ela não confia em Deus. E mais cedo ou mais tarde, tudo que ela está juntando, ela vai usar para cuidar da saúde dela que ela desgastou. O dinheiro que ela acumulou vai ser gasto com os médicos e com os remédios, porque o corpo adoece. O corpo tem limites.
Uma pessoa que hoje está trabalhando demais e não está dedicando sequer um mínimo de atenção para os filhos. Você sabe o que esses meninos vão fazer amanhã, quando papai e mamãe estiver velho? Não vai ter problema nenhum de colocar no asilo. Porque para ele é coisa mais comum. Meu pai me jogava na creche lá e me deixava para lá. Ele joga no asilo também e deixa para lá, está tudo certo. É o princípio da colheita, da semeadura e da colheita. Se toda vez que era para estar com o filho era um problema, e o pai manda para... Nos Estados Unidos é assim. O mês das férias manda para a colônia de férias. E a gente assiste aqueles filmezinhos dos jovens lá nos acampamentos, cuidado por outros adultos. A gente acha legal, mas aquilo lá, em muitos casos, é uma sociedade entregue 100% ao trabalho, que não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não programa sequer as férias juntos. Eu já aviso aos casais que aqui estão. Eu conheço casais que não lutam para ter as férias juntos. Lute, irmão. Negocie na sua empresa. Trabalhe, nem que seja um ano a mais ali, sofrido para os outros anos, você poder sair junto com a esposa. Sair com os filhos. De vez em quando eu encontro casais que o marido está de férias, mas a mulher não está de férias. A mulher está de férias, mas o marido está trabalhando. E eles nunca têm tempo para sair juntos, para curtir juntos as férias. É importante o descanso. Mas a coisa mais importante num Shabat, eu vou explicar para vocês agora. O princípio mais importante nesse dia do descanso, e que alguns até agora estão fazendo, porque aprenderam na igreja, aprenderam que tem que descansar, aprenderam que tem que ter tempo para a família, e colocou o descanso pessoal e a família acima de Deus. Nesse descanso, o primeiro é Deus. O seu dia de descanso, seja ele um domingo, seja ele um dia da semana, você deve trabalhar, se programar, para que esse seja um dia de culto a Deus também. Nós estamos vendo mudanças acontecendo no nosso país. Mudanças. Final de ano agora tem muitas pessoas que eles vão pegar um tipo de trabalho que às vezes ele vai ter que estar no domingo à noite no shopping, trabalhando. Mas que a pessoa ela tenha um compromisso de tirar o descanso dela num dia da semana que tem culto na igreja dela. O meu descanso vai ser um dia que eu vou estar no culto, ou então eu vou estar na célula, vou estar no discipulado, e esse dia eu não negocio com ninguém. Eu não negocio, porque isso é uma questão de princípio. Você sabe por que Israel foi levado para a Babilônia e sofreu um cativeiro babilônico 70 anos? Porque eles não honraram o descanso da terra. Eles não honraram a Deus na área do descanso. Perderam tudo que foi construído, tudo foi destruído. Tem gente que está construindo agora e a geração que vier vai destruir tudo. Porque tudo que é construído fora da bênção de Deus, uma hora vai ruir. Tudo que não tem a bênção de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai virar cinzas. Não vai ser aproveitado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Trabalhar faz bem. Não importa se você trabalha de servente de pedreiro. Seu trabalho não é menos importante do que o meu. Trabalhar é bênção de Deus. Não importa qual é o serviço que você faz, talvez você faz salgadinhos para vender. Glória a Deus por você. Faz bolo. Aqui na igreja tem pessoas que fazem bolo e salgadinho de uma forma tão excelente. Glória a Deus. Preste atenção numa coisa. Toda pessoa que trabalha, ela é abençoada por Deus. E ela precisa reconhecer isto. Nós estamos entrando num tempo de prosperidade na nossa nação.
E se o que eu estou pregando aqui hoje a gente não levar a sério agora, pode ser que nós sejamos uma imitação dos Estados Unidos daqui a algumas décadas. E aí a geração dos crentes não tem mais tempo a culto, não tem mais tempo a igreja, não tem mais tempo para Deus, ninguém... Espera aí. Deus tem abençoado a nossa nação. Mas eu vou te fazer uma pergunta encerrando aqui. Você tem honrado a Deus com o seu trabalho? Como que eu honro a Deus com o meu trabalho? Dando um bom testemunho lá na empresa onde você trabalha. Será que você é um 007 da fé lá? Eu sou o agente da fé. Ninguém descobre que eu sou crente aqui na minha empresa. Você honra a Deus no seu trabalho, honrando o seu patrão, orando por ele, chegando no horário, cumprindo as suas tarefas com excelência? Ou fica murmurando o tempo todo, reclamando do patrão, reclamando do salário, reclamando de tudo, amaldiçoando a sua empresa? Eu imagino empresas que fecharam as portas porque contratou gente tão amaldiçoada, gente tão ingrata, gente tão ruim de serviço, que a empresa não foi para frente. Tem isso. E para os irmãos em Cristo que Deus está levantando aí como empreendedores, é princípio bíblico que a gente dê primeiro a oportunidade para os irmãos da família da fé. Mas os irmãos da família da fé precisam entender que você está servindo a um irmão, você tem que fazer melhor ainda. Não é porque é o irmão da igreja e você se torna uma pessoa desrespeitosa com o irmão. Eu já vi história de irmão que deu emprego para outro irmão, e o irmão em Cristo, em vez de honrar dobrado, não, era desrespeitoso com aquele irmão empregador, malcriado, né, como diz os antigos aí, desrespeitoso, malcriado. Não honrou a oportunidade, não honrou aquela bênção que Deus abriu uma porta para ele ali, para ganhar um sustento. Como que pode isso? E quantos irmãos empreendedores hoje dizem assim, estão feridos na alma: olha, eu não quero mexido com crente não, eu prefiro contratar um ímpio do que um crente. Meu Deus, que isso? Na época da reforma protestante, os crentes eram os melhores trabalhadores, porque eles entenderam que o meu trabalho glorifica a Deus. Que eu estou trabalhando para o meu patrão, ele pode não ser crente, escute isso, seu patrão pode não ser crente, mas você está servindo a ele, você deve servir como se estivesse servindo a Jesus. Como é que você está servindo o seu patrão, irmão? Tem pessoas ficando desempregadas porque, me desculpe a expressão, é ruim de serviço demais. Não cumpre princípios, não cumpre as tarefas, não honra o empregador, não honra a Deus, não honra a sua empresa. Seja você um abençoador da sua empresa, e você que é patrão, um abençoador do seu funcionário, porque Deus também fala sobre os patrões. Mas hoje eu estou pregando sobre o trabalho aqui, os funcionários, os trabalhadores. Trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. Você honra a Deus com o fruto do seu trabalho? Como que é isso? O dinheiro que Deus te abençoa lá naquela empresa é consagrado a Deus no altar de Deus? Porque a gente honra a Deus dando um bom testemunho, servindo com alegria, servindo com amor na empresa onde a gente trabalha. Mas também você honra a Deus quando você vem para o culto e não usa o trabalho como desculpa para não vir para a igreja, para deixar de congregar, e quando você consagra no altar de Deus aquilo que é de Deus. Porque quando recebe o salário, a parte do César já vai na hora. Do César é descontado, já vem descontado em folha os impostos. E a Deus, você honra a Deus? Quantas pessoas estão desempregadas agora? Às vezes a gente ora na igreja para Deus abrir as portas do emprego. Mas eu quero te dizer, quando Deus abrir essa porta, honre a Deus. Seja leal, seja fiel. Quando fizeres um voto a Deus, cumpra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus.